Olá, graça e paz, meus irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na IBD. Estamos aqui para dar prosseguimento ao primeiro trimestre de 2020, a lição dos adultos. Estamos já finalizando aí esse trimestre, né? Hoje já estamos na lição de número 12, faltando aí só mais uma lição para fecharmos esse primeiro trimestre, que foi abençoado, que foi um trimestre fantástico. Parabéns a todos aí, vocês que têm se dedicado e têm concluído aí cada lição, né? Está presente aí nas suas escolas bíblicas, nas aulas todo domingo ou de acordo com a sua igreja. Parabéns a vocês, tá? Não é fácil, mas é possível. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais parecido com Ele nós ficamos, certo? Meu abraço a todos os irmãos aí, professores, professoras e alunos da IBD e também os amigos aqui do YouTube, você que me acompanha aqui toda semana. Hoje é sábado, dia 21, atrasei, mas tá dando certo, né? O Senhor é misericordioso. Estamos vivendo aí um momento de tensão, esse coronavírus aí está deixando o povo meio tenso, mas nós como Igreja de Cristo vamos fazer a nossa parte, vigiar e orar, né? Assim, vigiar e orar, isso. Então faça a sua parte, eu faço a minha. Se todos nós fizermos a nossa parte, o Senhor é misericordioso e nos livrará de todo o mal. Bom, se você não conhece o meu canal, é a primeira vez que está tendo contato comigo através desse vídeo, seja bem-vindo ou seja bem-vindo e muito obrigado pela preferência. Eu disponibilizo esse material ou esses slides, né, para você que é professor, dar uma aula na sua igreja, uma aula diferenciada, uma aula dinâmica, mais interativa, onde você possa aí trabalhar com seus alunos de uma forma mais objetiva, mais simples e edificante ao mesmo tempo. Então você pode baixar esses slides, é gratuito. Se quiser fazer um teste, para isso você precisa de um notebook e uma TV de LED ou um data show se estiver na sua igreja. E nós já estamos aqui há alguns anos, 3 anos para ser bem preciso, com esse trabalho aí. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Faça uma visita no canal Eu na IBD e se você gostar do conteúdo que lá tem, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e compartilhe aí com seus amigos para que esse canal possa crescer, nós possamos alcançar outras pessoas para a glória do Senhor. Alguns países também fazem uso desse trabalho e quase todos os estados brasileiros também. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, certo? Na lição de número 12, que para nós, minha igreja aqui, Aliança Renovada, será amanhã, né? Essa aula será ministrada amanhã, como na maioria das outras igrejas também são os domingos. Então amanhã, dia 22 de março, o tema é Jesus, o homem perfeito. O texto áureo se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, no versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Leitura bíblica em classe está no livro também de Lucas, no capítulo 2, do versículo 40 ao 52. Não irei fazer a leitura para nós ganharmos tempo, porque essa aula é simples, objetiva e não pode ser também muito longa, né? O vídeo não pode ficar muito longo, não podemos demorar. O objetivo geral dessa lição é classificar que o Senhor Jesus Cristo ele é igual ao Pai, semelhante a nós, ou seja, sua divindade, ele é divino e humano ao mesmo tempo. Ele é 100% homem, 100% Deus. O que nós iremos tratar dentro desta lição? Bom, 3 pontos importantes, né? No primeiro, vamos falar Jesus é o verdadeiro Deus. No segundo ponto, nós iremos falar que Jesus ele é verdadeiro homem. E no terceiro e último ponto, nós iremos falar
que Jesus ele é o homem perfeito. Cada tópico desse tem 3 subtópicos, o tópico 2 ele tem 5 subtópicos. Mas vamos então trabalhar aqui esta aula já estamos em aula. Você já pode deixar aí seu like, seu joinha, seu gostei, você já pode aí compartilhar com seus amigos, certo? É nessa lição que nós vamos fazer, nós enfocaremos sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do Homem, e apresentaremos o Senhor Jesus como o ser humano perfeito. Também apresentaremos a sua humanidade, que era real, certo? Jesus era humano. Veremos que a Bíblia ela ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, e as duas naturezas de Cristo era perfeitíssima e harmônica, ou seja, tanto a humanidade dele, tanto a natureza humana como a natureza divina, elas eram perfeitíssimas. Jesus foi um homem 100% perfeito. Ele era Deus e era homem, 100% homem, 100% Deus. Tópico 1. Jesus, o verdadeiro Deus. Nós iremos trabalhar aqui 3 subtópicos. Dentro desse tópico 1, falando que Jesus ele era verdadeiro Deus. Nós professamos que Jesus Cristo ele era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Então nesse tópico nós enfocaremos aí a sua divindade, né? Esse atributo que ele tinha. Sua eternidade com o Pai. Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino, é o que nós falamos aqui, né? E chamamos de natureza hipostática, né, de Cristo. Ou seja, ele era 100% homem, sua natureza 100% divina, que era 100% Deus, e também de natureza humana 100% homem. Chamamos isso aí de união hipostática. A pessoa de Cristo ela não estava dividida, ou seja, não dividindo a pessoa nem confundindo as naturezas, não é verdade? Então Jesus ele tinha natureza divina e natureza humana, 100% homem e 100% Deus. Então o Senhor Jesus, como o unigênito de Deus, ele não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Então ele estava no Pai, e no Pai ele criou todas as coisas. João 1,3, tudo foi feito por meio dele para ele, não é verdade? Isaías 9,6 fala que ele é o Pai da eternidade. Subtópico 2, os atributos, né, de Jesus. Então falaremos dos atributos de Jesus. Então seus atributos, grandezas e perfeições. Os atributos de Cristo. São pelo menos 6 que estão aqui listados. Jesus Cristo é a fonte da vida eterna, esse é um atributo dele. João 4, ele é a fonte de vida eterna, só nele tem vida, ou só ele é a vida de todos, ele é a própria existência, nele é a própria vida. Jesus tem vida em si mesmo, ele não precisa de nada para subsistir, tá as referências aí. Jesus é imutável, ele nunca vai mudar, ele nunca vai mudar a sua essência, é o mesmo, ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, continuará sendo eternamente o mesmo, ele é Deus na sua essência. Jesus ele é onipresente, ou seja, está presente em todos os momentos. Jesus ele é onisciente, sabe todas as coisas. Jesus também é onipotente, porque todo o poder nos céus e na terra achas em suas mãos, foi lhe dado, né, todo o poder. Então, está aí alguns dos atributos de Cristo. Claro que tem mais outros atributos, né? Mas esses aqui são alguns que nós trabalharemos aí na nossa aula da escola bíblica. Subtópico 3, esvaziou-se da sua glória, mas não de sua divindade. Então nós vamos entender que Jesus esvaziou da glória, não da divindade dele, ele é divino. Então quando
Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, ou seja, continuou sendo Deus, mas sim da sua glória. Então ele dispôs da sua glória, mas divino ele sempre foi. Finalizamos o tópico 1, a síntese do tópico 1 diz que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus ele era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Isso que nós temos que entender. Coisas que algumas seitas não compreendem, né? Não aceitam que Jesus é divino, que Jesus é Deus. Então, Jesus, verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. João 1,18. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Certo? Então, fechamos aí o subtópico 1, falando aqui que antes da encarnação Jesus estava no seio do Pai. Ele era o Verbo. E João 1,1 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E o Verbo era Deus, e ele é Deus, ele continua sendo o nosso Criador. Profetizado no Novo Testamento. Claro que Jesus é Deus, não existe três deuses, existe um Deus só, que coexiste, né, em três pessoas. Então, Deus na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Filho e Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, na pessoa do Filho, quem morreu na cruz não foi o Pai, sim o Filho. Certo? Então nós temos que entender isso aí, que Jesus, na pessoa do Filho, foi ele, humanamente falando, que morreu na cruz por nós e não o Pai na sua essência. Jesus ele foi profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Não pegou Israel de surpresa. Então não foi uma surpresa para Israel, porque a vinda do Filho de Deus, desde o Gênesis, já estava profetizado, certo? Era dito. E o terceiro subtópico, encarnado no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento ele foi profetizado e no Novo agora se cumpre, ou seja, ele foi encarnado. O Filho de Deus tornou-se de fato carne, de acordo com João 1,14. Sua humanidade voltou a repetir, não era ilusória. Voltou não, né? Volto a repetir. O escritor aqui está dizendo, né? Que a humanidade de Jesus não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. O nascimento do Filho de Deus, o nascimento do Senhor Jesus, foi natural, igual um ser humano comum. A diferença é que ele não foi concebido por homem algum, por vias naturais, como um ser humano qualquer. Ele foi gerado dentro do ventre de Maria, isso pelo poder do Espírito Santo. A humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Então, Jesus era igual a mim e a você, a diferença é que ele não tinha pecado, certo? Então, por isso que ele era diferente de nós. Encarnado no Novo Testamento. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Peraí, deixa eu só mudar aqui minha página, minha revistinha para eu acompanhar aqui. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então, quando Jesus veio na plenitude dos tempos, ele nos adotou. Agora nós somos filhos adotados, nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. E no subtópico 5, o último subtópico do tópico 2, iremos falar sobre em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Então, Jesus inicia seu ministério aos 30 anos de idade, está em Lucas 3, 23 em diante. Então, o Filho de Deus ele nasceu segundo a carne, debaixo da lei,
obedeceu todas as leis judaicas, né, as leis romanas, né? Ou seja, Jesus cumpriu a lei. Ele não veio abolir, ele veio cumprir. Então ele cumpriu a lei, a qual nenhum homem poderia cumprir, porque para cumprir a lei tinha que ser alguém de caráter, de natureza humana e natureza divina, porque o pecado lá no Éden foi de dupla natureza, natureza humana e natureza divina. O ofensor era de natureza humana e o ofendido era de natureza divina. Finalizamos o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz o seguinte, que Jesus estava no seio do Pai, sua vinda ao mundo foi profetizada no Antigo Testamento e cumpriu-se aí no Novo Testamento. Vamos para o terceiro e último subtópico, iremos falar de Jesus, o homem perfeito. Temos 3 subtópicos aqui consequentes. A humanidade de Jesus. Bom, em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. O Senhor Jesus, ele era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos. Então Jesus não se valiu, né, da sua divindade para suprir as necessidades e as carências humanas. Não. Ele venceu como homem para nos dar exemplo. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário, que foi o Senhor Jesus. Subtópico 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso exemplo ou modelo. Então, o nosso modelo de exemplo, o nosso modelo de vida cristã, de perfeição moral, de perfeição espiritual, etc., é Jesus Cristo. Para nós finalizarmos essa pré-aula, a conclusão diz que é por Jesus e por Jesus ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Meus amados, muito obrigado por até aqui você esteja acompanhando esta pré-aula. Como eu já disse algumas outras vezes, eu não ministro a aula aqui no YouTube, não é isso, o foco aqui não é isso. O foco aqui é mostrar para você a dinâmica desses slides, como que você vai utilizar aí na sua igreja. Então, na sua classe, com seus alunos, que você vai aplicar a sua aula. Você vai estudar a lição, você vai colocar em prática aí os seus conhecimentos. E os slides é uma ferramenta a mais que vai te ajudar nisso. Se você quiser fazer um teste, na timeline do vídeo ou abaixo do vídeo aí, tem um link azulzinho, você clica nele, vai abrir uma outra página. Lá tem uma setinha para baixo, você clica naquela setinha ali que é para fazer o download e vai baixar no seu computador os slides em PowerPoint. Você pode alterar, fazer as alterações, acrescentar ou tirar o que você achar que deve e tá tudo certo. Beleza, meu amado? Bom, tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele. A todos, tenham um ótimo final de semana, Deus abençoe, boa aula, cuidem-se, façam a sua parte, porque o Senhor vai nos garantir a nossa vitória. Vamos aí eliminar esse coronavírus. Vamos orar, né, para que o Senhor venha ter misericórdia aí do mundo, e que essa praga venha cessar e que mais pessoas não venham ser prejudicadas e pessoas não venham perder suas vidas, porque a nossa parte como cristãos é orar ao Senhor, é clamar ao Senhor. Beleza? Deus abençoe a todos.